Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já percebeu que nos momentos mais difíceis, nos momentos de estresse, ao invés de você se manter ou se conectar com os espíritos benfeitores, você mergulha na situação e fica num grande estresse, como se rodasse num labirinto? Afinal de contas, como se conectar no cotidiano com os espíritos benfeitores? Bem-vindo ao nosso programa Plenitude de hoje, um programa que fala de corpo, mente e alma para estarmos em plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje a nossa convidada querida é Laura Pinheiro. Ela é psicóloga e vem bater um papo gostoso com a gente sobre essa conexão tão especial e necessária em nossas vidas. Seja bem-vinda ao Plenitude, Laura. Muito obrigada, Iraci. É um prazer enorme estar aqui com você novamente, falando de um tema tão gostoso. É muito bom, né? Quando a gente para refletir que a gente tá com uma situação que todo mundo fala, eu tô com um problema, aconteceu isso e aquilo. Ao invés da pessoa parar e falar, deixa eu chamar os universitários agora, ela fica, ai meu Deus, aconteceu isso e aquilo, e fica como que correndo atrás do rabo. É incrível o poder de desconexão, não é? Total. Impressionante como nós deixamos nos levar pelo problema, quando na realidade é um desafio pelo qual a gente está passando. Sem comentar que, na realidade, nós estamos no lugar certo, na hora certa, passando pelo desafio certo para o nosso desenvolvimento. E nós sabemos disso, e sabendo disso, a gente não pergunta o porquê está acontecendo isso comigo, mas o para quê. E eu acho que aí é que entra a questão. Aí é que entra a questão. Se eu pergunto para que essa situação está se apresentando a mim, eu mergulho dentro de mim. E mergulhando dentro de mim, eu busco, como Joana de Ângeles fala, o autoconhecimento, o autodescobrimento. E eu vou buscar lá no meu consciente, nas minhas experiências, o para quê das coisas. Iraci falou sobre a espiritualidade. Não tem companhia melhor do que aquele espírito amigo que a gente chama e diz, me dá uma luz. Mais uma vez, Joana nos traz, né, a busca dessa conexão. Você está disposta? Você quer? E aí, o que ela traz para a gente? Se afasta um pouco. Sai desse torvelinho que é a nossa vida hoje em dia, ligada à indústria, ao querer, à posse, à materialidade. Sai um pouquinho disso, que você vai conseguir se conectar com aquele seu eu interior, com a espiritualidade que te acompanha. Faz uma meditação, você eleva seu pensamento, você eleva a sua energia. E aí vem de alguma forma, talvez não a solução, mas uma dica para uma solução. O caminho, né? O caminho. O caminho. E é muito interessante quando a gente pensa em se ligar à espiritualidade. Nenhum espírito vai baixar e dizer, Laura, caminha por aqui ou entra pelaquela porta. Não. Quantas e quantas vezes eles colocam alguém no nosso caminho que te dá uma dica? Traz muitas situações, né? A dificuldade é que quando a gente entra num enfrentamento de difícil solução, né? Pode ser um desgosto, pode ser uma discussão, pode ser uma contrariedade, pode ser algo que você projetou a vida inteira e que de repente aquilo não rolou, né? E a gente não se conecta.
Não adianta. A gente começa. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Eu não merecia isso, aquilo. Fulano fez isso, ciclano fez isso. Quer dizer, a gente olha que toda dificuldade está no mundo todo no seu entorno e todas as pessoas do seu entorno. Como se você fosse a vítima, né? Então você não para refletir. Peraí, como você falou no começo. O que isso quer dizer? O que isso tem de mim? O que movimento foi que eu fiz que chegou aqui ou ali? Então, parar e falar assim, olha só, abstrai de tudo isso, né? Entra num mundo de verticalidade, você faz a conexão. Faz. Né? E a gente cria muito mais dificuldades, né? Problemas, do que soluções quando a gente começa a entrar nesse looping achando que está tudo errado. Claro, porque esse looping tem suas consequências, né? E aí você entra em depressão, você entra em doenças físicas, porque a gente sabe que os problemas emocionais trazem doenças físicas, ou seja, a gente só vai piorando, aumentando aquela bola de neve, quando na realidade, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, aquele problema, como todo problema, tem uma solução. E é buscar essa solução que muitas vezes nós, nesse emaranhado de situações, não conseguimos enxergar. A gente se enrosca, a gente fica preso olhando o passado, porque se desde o princípio que já aconteceu, né, que já está caracterizado, já está concretizada a situação, então já é passado. Vamos começar por aí. Já é passado. Aconteceu, ficou no passado. Já aconteceu. Então, o que eu faço daqui para frente? Então, nos falta muitas vezes o foco. Eu tenho que focar no que eu vou fazer com isso. Como eu posso utilizar isso para me beneficiar como uma alavanca para ir para frente. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Né? Nós somos muito frágeis ou nos fragilizamos quando, na realidade, a força está dentro de nós com essa conexão. Porque a conexão com a espiritualidade nos fortalece. Eu já ouvi uma situação, conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha só, nesse momento de maior dificuldade, fecha os seus olhos, um segundo, entra num banheiro, fecha a porta e pensa em Deus. Senhor, olha para mim, já levei a sacudida. Ok, eu posso não ter entendido, mas abre os meus olhos para a frente. Quando eu falei isso para essa determinada pessoa, ela falou, não, eu discordo, porque eu falo assim, se aconteceu isso, aconteceu. Não fica chamando Deus, não, porque ele não tem nada a ver com isso. Isso o problema dele é outro. O meu, eu falei, opa, a pessoa está fazendo uma desconexão total. Muito pelo contrário, é nessa hora que a gente tem que chamar, né? Que a fé fortalece. Tá arrumando mais problema, mais encrenca desnecessário. E é muito engraçado quando a gente pergunta, você acredita em Deus? E as pessoas dizem, claro, eu acredito, mas o assunto não é esse, é outra coisa. Mas você tem fé em Deus? Aí é aquele choque. Então é nessa hora que a fé te fortalece, porque você se conecta e pede. Pedi e obtereis. Pede, porque de alguma forma a ajuda vai chegar. Se não for por intuição, por inspiração, é alguém que chega e traz alguma luz para o caminho. Muitas coisas, muitos sinais. A vida, ela é muito simbólica, né? Ela é extremamente simbólica. E também há digamos, uma interação de tempo passado, tempo presente, tempo futuro. Então, dentro dessa conexão,
a gente tem que começar a prestar atenção nas coisas que acontecem, nas situações. Então, no momento em que se deu determinada situação, não olha somente a situação, mas olha no entorno. O que estava acontecendo naquele momento, numa relação ali próximo a você, na sua relação até com aquela pessoa, momentos que antecede o tal conflito, na relação de outros que são muito ligados a você, que estão passando. Aí você dá uma parada no tempo, se joga para frente, olha essa situação completamente de fora e fala assim, peraí, quais são as correlações que vieram de alguma forma influenciar naquela situação pontual que aconteceu aquilo. A gente tem um monte de respostas aí, porque a espiritualidade, mesmo durante os conflitos, ela está atuando ali. Ela está atuando. O tempo inteiro. Como tem aqueles que estão atuando, que dependendo... Porque se você parar para refletir nesse todo, você vai falar assim, peraí, tinha sim uma espiritualidade ali atuando, mas aquela específica não era do bem. Sempre. Então, haviam influenciações para que aquilo acontecesse, que não foi simplesmente o núcleo, mas foi o montante de uma proporção que tomou. Então, aí você sai para fora, você consegue se conectar com a espiritualidade maior para fazer a desconexão da espiritualidade menor. É por aí, né? É por aí. E aí, nessa realidade, você consegue, observando, você consegue ver até a saída para aquela situação. Você está do lado de fora, olhando a situação. E essa conexão, óbvio, se está num problema, alguém está conectado com o outro lado. Então, na realidade, pode até, percebendo isso, ajudar de forma que minimize essa conexão com a espiritualidade. Que muitas vezes a gente leva rasteira por distração. Muito. Se a gente se mantivesse ali mais conectado, observando o entorno, a gente não levava tanta rasteira, né? Não. E eu acho também, Iraci, que a gente se conhece muito pouco. E acaba escorregando. Porque jogam a isca e você morde. Se você trabalhasse mais o autoconhecimento que Joana tanto traz para a gente já estaria mais preparado. Não vou cair nessa, tá querendo me pegar. E aí evitaríamos muitos problemas de relacionamento, muitos problemas de saúde quando nós próprios geramos a doença. E assim, no cotidiano, estaríamos mais saudáveis. A gente vacila muito quando se fala de conexão, né? Porque conexão, no geral, sabe aquela história de fazer evangelho no lar? Uma vez por semana tem que fazer evangelho no lar, dia e hora marcada. Porque uma vez por semana, você não se alimenta todos os dias, pelo menos uma refeição por dia? Uma refeição por dia. Por que alimentar a ambiência familiar e a ambiência interior é uma vez por semana? Mas isso é um exercício, né, Iraci? É um exercício que a gente deveria fazer constantemente, estar conectado. Uma dos passos que Joana traz no Plenitude, no livro Plenitude, é essa conexão com Deus. Para quê? Para a autocura, para manter a manutenção da saúde. É isto, é estar conectado com Deus. Gente, é andar na rua, está um trânsito danado, mas olha que mar lindo, olha, está um dia maravilhoso.
observando Deus na natureza, você está se conectando com Deus. Então, isso pode ser um exercício que qualquer um pode fazer a qualquer hora. Não precisa abrir o livro, ler e rezar, orar, seja lá o que for. Mas não, eu estou andando na rua, estou lá meditando, estou pedindo, estou me conectando. Eu só vou me conectar quando vou dormir, que eu vou fazer a oração para dormir. Ou no dia do Evangelho. Quando vou acordar, se é que a pessoa faz a sua oração todo dia, a sua conexão todo dia, Ou antes então, de quando dormir, eu estou com quando um problema. acorda. Ou então, quando o problema aparece. Não. Devemos estar conectados constantemente, diariamente, olhando a linda flor que está do nosso lado. Que a gente não observa, a gente não tem a sensibilidade que deveria ter. Então, a gente porque a gente esquece que na verdade, nós não somos esse corpo identificado com esse nomezinho, não. Estamos. Né? Nós somos espíritos e temos um corpo. E geralmente as pessoas falam assim, não, mas eu preciso preservar meu espírito. Não. O espírito é que precisa preservar o corpo, porque ele é temporário, mas o espírito ele é eterno. Claro. Né? Então, não preciso tomar conta do meu espírito. O corpo não toma conta de nada. Né? Quando o espírito sai, ele simplesmente deixa o corpo cai que nem uma roupa. Que nem uma roupa. Velha. Tirou a roupa do cabide, soltou, ela vai, né? Aliás, a gente já viu vários vídeos, né? Até um padre que estava fazendo uma missa, ele, acho que foi na França, se eu não me engano, ele estava fazendo a missa, falou de Deus, falou do perdão, acabou de falar e uma fala maravilhosa, e a hora que ele vira, ele simplesmente deixa o corpo naquele momento orando. O corpo faz assim, ele bate com o rosto assim no chão. Assim, não moveu nada. Pá! Pá! Caramba! É como o peixinho, né? O peixinho que é um espírita fantástico que era presidente da Federação Espírita Baiana, e ele estava numa conferência, né, com a federativa toda, de todo o país. Então, eles entraram numa conferência online, isso foi agora recente, está fazendo um ano agora. Entraram numa conferência, e aí todo mundo online, com fotinho de todo mundo, ele estava falando, de repente ele, no meio da frase, ele deixou o corpo, foi embora. Fui. Foi assim, fui. Todo mundo também foi ficar em estado de choque. Naquele momento, olhando aquilo. Peixinho, peixinho, peixinho. E tchau, ele foi. Né? Ele era médico, ele era psicólogo, terapeuta. Ele tinha, assim, uma bagagem, um conhecimento, assim, fora de série. Mas ele simplesmente, naquele momento, ele, acabou. Desencarnou. Foi. Em plena conferência, falando ali dos trabalhos da federação. Quer dizer, ele estava conectado, provavelmente saiu do corpo, continuou conectado e falou assim, ai meu Deus, desculpa, saí antes de terminar a palestra. Saí antes de terminar, podia ter terminado a reunião, né? Alguma coisa do tipo, mas a conexão com o divino tem que ser, ela acontece constante, em qualquer hora. Então, a importância de se manter conectado. É muito né? grande. De não se precipitar as coisas. Agora, como se conectar, Laura? Meditação, quais as coisas, os passos que a gente pode fazer aí? Meu Deus, são diversos. Como eu falei, caminhar na praia, caminhar numa floresta, num bosque, olhar o céu, observar a lua, são inúmeros. A meditação que você faz aquele mergulho para parar de
de pensar, a gente não para, mas eleva o pensamento. Existem milhões de formas que a gente pode se conectar com Deus. Ler um bom livro. Ai, eu estou com a cabeça, não estou conseguindo pensar em nada. Pega um livro. Lê uma boa página. Isso é se conectar. Faça uma oração. Abra o coração. Não precisa aquele papagaio, não, porque a gente se perde. O que Jesus falou, né? Vai para o seu quarto, reza e ali eu estarei. Então, vai para o seu quarto, deita e deixa o pensamento fluir. Se entrega aos seus pensamentos, que eles vão ficar cada vez mais leves. Isso é conexão. Abre o coração. Dentro do próprio livro Plenitude, como você estava falando, né? Ela vem trazendo os passos da cura, que todos eles estão fazendo uma conexão, apesar que tem ali um capítulo que ela fala conexão com Deus. Né? Então, ela vem fazendo ali, porque quando você começa a se conectar com o seu corpo dentro de uma saúde, buscando a saúde do seu corpo, você vai fazer uma conexão. Porque eu estou procurando fazer essa conexão com a saúde, sabendo que o meu pensamento, a minha conduta, né, as minhas ações, o meu movimentar, a minha transformação, a minha conexão, minha ressignificação de tudo no meu entorno é uma conexão com Deus. É uma conexão. Eu estou tirando tudo aquilo que traz desequilíbrio, perturbação, estou respeitando meus limites, né? Estou respeitando as minhas crenças, meus valores, não estou me violentando. Acho que é por isso. Sabe uma coisa que eu acho também que é importantíssimo, que faz muito bem e a gente indica como terapia? Fazer um trabalho voluntário. Perfeitamente. Fazer, acolher alguém que esteja precisando, faz um bem danado, faz um bem enorme. É o que eu digo, quem nunca fez, faça, porque o primeiro a receber somos nós, enquanto doamos o que nós temos. Então, fazer a caridade, fazer um trabalho social, ajudar o próximo, é uma conexão com Deus. Jesus mesmo disse, a quem estiver fazendo, alimentando um pobre, vestindo uma criança, enfim, estará fazendo a mim. Isso é uma conexão maravilhosa e ajuda muito aos desesperados, aos deprimidos, aos doentes, mesmo físicos, enfim, traz uma energia maravilhosa. Então, é uma forma de se conectar. Todo bem que você faz ao outro, você também está fazendo bem para você. É claro. Desde que seja desinteressado, começando por aí. Sim, né? Não. Nós estamos falando num bem do coração, num bem da alma, sem pretensão. É aquele que você vai de peito aberto, né? Fazendo o bem. Então, se conectar diariamente, constantemente, é maravilhoso. Saber ouvir, saber falar, é um bem que você faz a você, né? Porque saber ser ouvidos é difícil. É difícil. Porque ou a pessoa fala demais, ou pronto, acabou, já estourou meu limite, ou então agora vai ter que me ouvir. Ixi. Então, o saber ouvir é uma caridade. É uma caridade. E a oração? Quantos só precisam ser ouvidos? Todos nós, né, Laura? Todos nós, vamos falar? Vamos. Tem sempre um momento que a gente fala assim, eu preciso falar. Geralmente eu falo assim, olha só, quando você achar que está muito pesado, me liga, fala,
liga para falar, liga para botar os bichos para fora. Depois que você botar todos os bichos para fora, aí você tá leve, pronto, acabou. Aí você segue. E é assim que a gente faz. Né? Respira. É isso aí. É isso aí. Respira. Respira, mamãe. Respira, mamãe. Eu lembro do garoto da internet. Laura, obrigada, meu anjo. Obrigada pela sua presença. É sempre tão bom estar aqui, bater esse papo tão gostoso. Com certeza, obrigada. Então é isso. Estarmos conectados com os mensageiros do amor, os mensageiros da luz, com esses mentores abençoados, com esses espíritos tão dedicados a fazer o bem. Isso faz com que a nossa vida se torne mais leve, mais equilibrada. Quando as situações mais complicadas, elas chegam, a gente consegue separar a gente, o nosso eu interior, né, da situação e conseguir olhar e administrar a situação. Então, isso nos traz paz, nos traz leveza e faz com que a gente se conscientize que, por mais difícil que seja uma situação que se apresente em nossa vida, ela nunca é maior do que a nossa força. Ele nos dá essa oportunidade. Então é isso. Compartilhe o nosso programa para que mais pessoas possam ouvir e se beneficiar, pois podem estar precisando da mesma forma que você ouviu e lembrou daquela pessoa. Que você tenha uma semana de muita paz e muita alegria. Um super beijo carinhoso e até a próxima semana.